Olá, seja bem-vindo à sétima aula do curso de Informática Básica. Você já se perguntou por que o sistema operacional chama-se Windows? Pois bem, o tema dessa aula é justamente sobre isso. Nós vamos falar sobre janelas. E janelas em ambientes como esse, ambientes visuais, você vai ver que faz toda a diferença, inclusive na sua produtividade, em que você pode trabalhar com mais de uma janela simultaneamente, alternando, por exemplo, entre um editor de texto e um navegador. Você pode alternar entre a sua planilha e um editor de textos, e organizando a sua área de trabalho, você vai facilitar aí bastante as suas atividades. Então, está preparado? A aula de hoje é sobre janelas. Bons estudos! Afinal, o que são janelas no Windows? Por que esse sistema operacional chama-se Windows? Nós temos aqui dois ícones na nossa área de trabalho, um representando o meu computador e um representando a lixeira. Toda vez que você abre um programa no seu sistema operacional, você está abrindo uma janela de uma aplicação. Essa janela de aplicação ela serve para delimitar a área em que seu aplicativo está trabalhando. Esta janela, ou essa window, é o conceito principal de manipulação que encontramos no nosso sistema operacional. Para abrir um programa, você deve clicar duas vezes sobre o seu ícone, fazendo com que esta janela ela se expanda, ela abra. Eu acabei de abrir a janela da lixeira. Essa janela não está ocupando a tela toda. Você vai encontrar sempre três ícones principais aqui na região à direita da sua tela. Olha o recurso do mouse funcionando já. Esse primeiro botão chama-se Fechar. Quando clicamos sobre ele, a janela que está aberta ela é fechada. Vou abrir novamente a lixeira, clicando duas vezes sobre o item. Você vai encontrar o segundo ícone aqui, chamado de Maximizar. Esse ícone ele é metamorfo, ele muda. Quando clicamos sobre o botão Maximizar, a sua janela vai ocupar a tela inteira. Mas, se você notar agora aqui à direita, vai ver que agora são duas janelinhas que estão aparecendo. Essa janelinha, esse botão, chama-se agora Restaurar Tamanho. Ele serve para que a sua janela volte ao tamanho anterior, não ocupe a tela toda. O modo tela cheia faz isso, ele fica ocupando toda a sua região da área de trabalho, tampando a imagem e os ícones que você tem de fundo. Se você clicar em Restaurar, vai ver que a janela então volta ao seu tamanho anterior. Esse terceiro ícone chama-se Minimizar. Minimizar não é fechar. Quando clicamos sobre o botão minimizar, o programa rapidamente ele é minimizado para a nossa barra de tarefas. E você vai ver aqui na parte de baixo o ícone da lixeira, representado pelo ícone do Explorer. Quando paramos o mouse sobre um ícone, uma miniatura do programa é exibida para você ver o que tem na tela. Basta parar o mouse sobre essa janelinha que o programa salta na tela. Você não precisa clicar sobre ele para ver o que tem no programa. O programa que eu uso para gravar aulas chama-se Camtasia. Ele está aqui embaixo. Eu posso parar o mouse sobre o ícone e você vai ver uma miniatura. Eu vou até posicionar então aqui no gravador. Esse é o recurso que me mostra, que me permite gravar a minha tela. E quando eu paro o mouse sobre a janelinha, você vê que o programa salta. Se eu clicar sobre o Recording, você vai ver que nós já estamos a 2 minutos e 40 segundos fazendo essa aula. É bem interessante. Eu gravo sem que você perceba. Eu minimizo a minha janela e ela fica aqui embaixo na minha barra de tarefas enquanto eu trabalho normalmente com o meu sistema operacional. Quando você quiser restaurar a janela, você não precisa clicar duas vezes sobre o ícone da lixeira. Se o arquivo, se a sua janela já está aberta, procure na barra de tarefas, clique uma vez sobre o ícone e você vai ver que essa janela vai ser restaurada. Ela vai para a sua posição original. Há um outro controle que também faz essa manipulação das janelas. Esse controle está aqui no cantinho inferior esquerdo. Olha o recurso do mouse de novo. Um clique sobre esse ícone, você vai ver a janela de manipulação. Essa caixa de diálogo permite manipular as janelas também. Nós encontramos aqui o botão Fechar, que é o X, e também a tecla de atalho Alt F4, o Maximizar e o Minimizar. Há dois itens ainda chamado Tamanho e Mover. Se você quiser mover a sua janela, clique em Mover e você pode arrastar. Com o mouse não fica muito legal. É bacana usando o teclado. Para que eu possa abrir esse menuzinho aqui apenas usando o teclado, eu vou deixar o mouse aqui na parte de baixo da tela, pressione Alt barra de espaço. Alt barra de espaço é a tecla de atalho para carregar esse menu. E aí eu posso, com a setinha de opções, descer ou subir, e com o Enter, escolher a opção Mover. Usando as setas agora do teclado para a esquerda ou para a direita, para baixo ou para cima,
conseguimos relocar a nossa janela. Pressionando o Enter, a janela é fixada na posição então que eu quero. Alt barra de espaço abre o menu e eu posso, inclusive, minimizar clicando aqui, pressionando o Enter. Para restaurar, eu uso as sequências Alt, Tab. Seguro a tecla Alt e vou pressionando a tecla Tab uma vez até que eu chegue no programa que eu quero, que é esse da lixeira. Assim que eu cheguei, eu solto a tecla Alt e eu venho carregar o programa aqui para a parte da frente. Outro controle que você tem na janela e que você pode utilizar é a tecla de atalho. Se você já terminou de usar esse programa e quer fechá-lo, basta segurar a tecla Alt pressionada e, na sequência, apertar a tecla F4. Alt F4 é a tecla de atalho para fechar qualquer janela que esteja em execução. Esse atalho é interessante quando o seu programa deixa de responder, quando você trava um programa no seu computador. Alt F4 é a forma mais eficiente de você fechar esse programa. Se você abrir uma tela e não sabe como fechar, isso acontece muito com o Windows 8.1. Por exemplo, se eu abrir aqui um aplicativo como o OneDrive, assim que eu clico no OneDrive, você vai ver que esse xizinho para fechar ele aparece, mas em seguida ele desaparece. Se você está usando a versão 8 do Windows e não a 8.1, não aparece esse X na parte superior para você encerrar o programa. Você pode então tranquilamente pressionar Alt F4 e o programa vai ser fechado e a sua área de trabalho restaurada. Há uma centena de teclas de atalho que você vai aprender no decorrer desse treinamento. Então recomendo a você que tenha um papel e uma caneta, anote essas teclas de atalho para que você possa posteriormente utilizá-las no seu dia a dia. Eu, particularmente, gosto muito das teclas de atalho porque ela me torna mais produtivo. Voltando ao conceito de janela. Vou abrir novamente a minha lixeira. Para abrir um programa, você deve dar 2 cliques sobre o ícone. Mas se você tem uma dificuldade em fazer isso, há uma segunda forma de abrir. Na verdade, há uma terceira, uma quarta, há várias formas de fazer isso. Uma delas é clicar com o botão direito sobre o ícone e escolher o comando abrir. Ou, se você tem dificuldades em dar 2 cliques seguidos na mesma posição, dê apenas um clique selecionando o objeto e, na sequência, pressione a tecla Enter. Com isso, o seu programa vai ser executado também. A grande vantagem de trabalhar com janelas é que podemos redimensioná-las na tela. Se você notar, nós temos a linha aqui à esquerda, esta linha é chamada de borda de janela. Aqui embaixo nós temos a borda inferior. Aqui nós temos a borda direita e aqui a borda superior. Perceba que toda vez que eu paro o mouse sobre a borda, o ícone muda para essas setinhas apontando para a direita e para a esquerda, quando é na lateral, indicando que eu posso puxar essa janela para dentro ou para fora, aumentar ou diminuir a largura. Quando eu coloco o meu cursor aqui na parte de baixo, o mouse muda para a setinha apontando para cima e para baixo, indicando que eu posso puxar para cima e para baixo essa janela. Segurando o botão esquerdo apertado, veja só, quando essa setinha estiver aparecendo, eu posso arrastar a minha janela fechando-a. Essa é a parte interessante do sistema operacional. Você pode manipular as janelas de forma a ficar com ela do seu jeito preferido. Eu posso aumentar aqui para a parte de cima, eu posso aumentar para a parte de baixo. E isso é muito interessante para trabalhar. Vamos arrastar para cá, veja só. Eu vou arrastar para a direita. E eu tenho agora metade da minha tela para trabalhar com outras janelas. Vamos fazer um teste? Vou clicar 2 vezes sobre o meu computador. Outra janela foi aberta e eu posso redimensionar essa janela agora de forma que ambas ocupem metade da janela cada uma. Alguns de vocês que conhecem o recurso vão falar, bom, Alessandro, tem formas mais fáceis de fazer isso. E tem mesmo, eu vou ensinar. É importante que você saiba manipular as janelas e aumentar e diminuir os seus tamanhos para organizar a sua área de trabalho. Se você é um advogado e copia muitos textos da internet, você pode deixar o Word de um lado, a internet de outro, copiar e colar entre as janelas de forma bem prática. Se você vai fazer a comparação de documentos, também pode fazer isso. Olha que interessante agora. O Windows 8 e o Windows 7, eles possuem um recurso bem interessante, que estão aqui nas margens. Se você quiser arrastar a sua janela completa, nós temos a barra de títulos da janela, que é esta região sempre aqui na parte de cima, que você pode clicar com o botão esquerdo e, mantendo o botão apertado, você pode arrastar a janela para a posição que desejar.
Se você trouxer o mouse, note que meu mouse está aqui. Se você segurar o botão esquerdo apertado e puxar o mouse até o canto direito, você vai ver que essa janela vai se ajustar automaticamente no meio da tela. Eu posso vir aqui nessa segunda janela, segurar a barra de títulos e arrastar para a direita, que ele vai ocupar proporcionalmente a outra metade da tela, sem que você tenha que ficar redimensionando a linha. Ele faz isso de forma automática. Bem simples, não é? Vou fazer isso de novo. Ó. Eu vou desorganizar as janelas e vou puxar essa janela para a direita e vou puxar essa janela para a esquerda. Eu tenho as duas janelas organizadas. Se você quiser maximizar a janela, você também pode segurar a sua barra de títulos e maximizar, olha só, colocá-la aqui na parte de cima, que automaticamente ela é maximizada. Pode acontecer de você fazer isto aqui, veja só, arrastar a sua janela e ela ficar lá num cantinho bem escondidinho da tela. Não se preocupe, pois você pode buscar, clicar sobre um pedaço dela, um pedaço que seja que você consiga ver da janela, você consegue redimensioná-la e fazer com que ela volte para a posição normal. O que antes era complicado e difícil, agora você já consegue fazer de forma bem prática. Mas como todo curso eu gosto de ensinar a parte difícil e depois a parte prática, e o Windows organiza as minhas janelas de forma automática. Se você clicar com o botão direito aqui na barra de tarefas, aqui na parte de baixo, essa que você está vendo aqui, clicando com o botão direito sobre ela, você vai encontrar um item aqui chamado Mostrar janelas lado a lado. Clicando em janelas lado a lado, você vai ver que o Windows automaticamente organiza as janelas dos programas para mim. Se eu tivesse o Excel aberto também, nós teríamos 3 janelas. Se eu pedir para que o Windows as organize as 3 janelas, ou como fazer? Botão direito, vamos esperar o Excel abrir. Prontinho. Botão direito, mostrar janelas lado a lado. Eu tenho o Excel, eu tenho o meu computador e tenho a lixeira. Quando trabalhamos com um programa, é muito importante também você identificar qual é a janela que está sobre as outras. Note que eu tenho aqui a lixeira, que está sobre a janela do meu computador, e o meu computador está sobre a janela do Excel. Quando eu clico no Excel, agora esta janela está acima das outras. Essa percepção de qual é a janela ativa é muito importante para você. Se nós pressionarmos agora a tecla F4, Alt F4, qual janela aqui que será fechada? A janela ativa é o Excel. Olha lá, Alt F4, fecha o Excel. Quando você tem duas janelas, então elas vão intercalar, elas vão trabalhar sempre uma sobre a outra. Caso você queira alternar a janela, mesmo no caso maximizado, veja só, se eu quiser trazer o meu computador para frente, clico no ícone do Explorer, clico sobre o meu computador, que ele virá para a frente da janela da lixeira. Se eu quiser trazer a lixeira, clico sobre ela e a lixeira estará à frente da minha janela do Windows. Fechando as duas janelas, você vai ter a sua área de trabalho novamente. Então, não se atrapalhe quando você estiver trabalhando com diversas janelas. Vamos abrir aqui de novo o meu computador, a lixeira, vou abrir o Excel outra vez. Essas 3 janelas, além de serem organizadas lado a lado, você também pode mostrá-las empilhadas, ocupando a parte superior, intermediária e a parte de baixo. Você pode mostrá-las também de forma em cascata, onde o próprio Windows, o próprio Excel, veja só, perdão, o próprio Windows vai colocar essas janelas em cascata. Isso é útil quando você trabalha com muitas janelas abertas. E, botão direito, você pode desfazer todas as janelas, a última ação voltando para a anterior. Clicando no X, fechamos o programa, fechamos a janela e voltamos para a área de trabalho. Perceberam como é simples o processo? Então, por isso que o sistema operacional Windows chama-se janelas ou Windows, para que você possa alternar os seus programas e trabalhar de forma mais produtiva. Espero que tenha gostado dessa aula. Caso tenha ficado alguma dúvida, lembre-se, reveja os conceitos, faça uma pausa no vídeo e pratique um pouquinho aí aquilo que você está fazendo. Agora que você aprendeu a fazer as janelas, você pode colocar essa aula para tocar, né? Você pode abrir essa aula, deixar a janela com a aula tocando aqui na metade e abrir qualquer aplicativo, seja a sua área de trabalho, seja o Excel, seja o Word, que nós vamos falar nesse treinamento,
aqui no cantinho direito e praticar os conceitos em tempo real. Nos vemos então na próxima aula. Até lá!